Alô, alô, tubarões, estamos de volta no nosso Papo de Tubarões. E hoje eu tenho um super tubarão. Que ele é tubarão mesmo, porque ele ajuda a investir, ele ajuda empresas, ajuda negócios, ajuda o nosso ecossistema de startups. Ele é um anjo. Todo mundo fala, mas o que é mesmo um investidor anjo? Então, se você não sabe, agora você vai ficar sabendo o que é de um verdadeiro anjo, de um grande investidor anjo, Orlando Sintra, que é CEO do BR Angels. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Cris, um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite, adorei. Estou muito e feliz. Uma honra, muito bom. Estou muito Você feliz tem que de voltar estar aqui. muitas vezes aqui, porque sabe o que acontece? Cada dia que eu encontro com ele tem uma história nova para contar. Porque todo dia ele tem novos negócios, coisas acontecendo, eventos e tal. Então agora você vai contar tudo para a gente do BR Angels, combinado? Combinado. Mas antes, Orlando, conta um pouquinho para a gente quem é Orlando. Bom, Cris, de uma forma muito rápida, né? Eu fui executivo de empresa de tecnologia e em determinado momento da minha carreira eu virei empreendedor. Criei a minha startup, que é o BR Angels, com a ajuda de muitas pessoas. Sempre falo, a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, em 2019, fundei o BR Angels, sou fundador e presidente do BR Angels, que é um ecossistema de inovação e investimento em startups. Temos aí hoje mais de 400 C-Levels envolvidos no BR Angels. Temos mais de 35 investidas que juntas somam mais de 2 bilhões de reais em valuation. Então, sou pai de duas crianças maravilhosas, casado com a Mona Lisa, muito realizado. E agora posso falar que eu estou na minha segunda carreira, né, como empreendedor e adorando. Essa loucura, você é empreendedora, né, desde sempre, é uma loucura, uma delícia, gosto muito. É uma mudança grande, né, quando você muda de executivo para empreendedor, porque tira o chão, né, de baixo, fala, agora você se vira aí. Eu falo que eu sempre fui inquieto, eu nunca gostei de fazer trabalhos repetitivos. Então, como executivo, eu sempre fui de inovação, tecnologia, sempre gostava de fazer coisas novas, isso me alimentava. Como executivo, você tem várias coisas boas, né? Você tem muitas vezes uma musculatura financeira boa, que é a sua empresa, um nome grande por trás. Você tem viagens, você tem eventos, mas você tem metas altas também. Você tem mais política nas empresas, que é normal. Você conhece muita gente boa. Como empreendedor, você não tem várias dessas coisas, mas você tem uma liberdade muito grande. Você pode criar, você conhece pessoas maravilhosas, como a gente aí se conheceu e está agora, né, fazendo coisas em conjunto. Aliás, temos anúncios aqui. Gente, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês, vão adorar saber. E então, são coisas completamente diferentes, mas eu diria que são coisas muito complementares também. É verdade, complementa, mas eu nunca fui executivo. Eu já tenho duas coisas que eu ainda não fiz. Ainda não fui política, fiz nada com política. Já fiquei por perto e tal, apoiei várias pessoas, mas nunca eu mesmo fui política. Já tive 2 convites, né, para ser vice-governador e não topei. Não achava que era o meu momento. Um dia ainda vou fazer alguma coisa com política. E nunca fui executiva, que também é uma coisa, eu não tenho nem carteira de trabalho, você acredita? Não, você, Eu sempre fui perdedora desde o primeiro dia, que maluca. Nasci assim. Eu acho que você teria sucesso com as duas coisas, facilmente. Um dia eu vou fazer um negócio, uma experiência dessa. Facilmente. Como executiva também, porque não tem muito segredo, né? Tem muita coisa a ver de empreendedor que como executivo você tem que fazer. Agora, como empreendedor, sem sombra de dúvida, você tem que se virar muito mais. Porque as possibilidades são infinitas. Para você ter sucesso e para você ter insucesso, para você perder. Então, eu sempre falo, para você ganhar dinheiro é muito mais fácil, para você conhecer gente, ter sucesso, fazer o que você quiser. Agora, se você não se mexer, enquanto você é empreendedor, nada acontece. Numa empresa, as coisas acontecem às vezes com você ou sem você. Então, a diferença é grande. Tem bastante gente para ajudar, né? Isso é bom. Muita gente, muita gente. Orlando, conta um pouquinho como é que nasceu essa ideia do BR Angels. O BR Angels foi uma coisa totalmente sem querer. Né? Como tudo que acontece nas nossas vidas, né, gente? Todo mundo que senta aqui fala, você não sabe, foi sem querer um dia. Sempre começa assim. Muita gente me pergunta se foi algo planejado, Cris, se foi algo pensado, e não foi. Em 2019, eu tive uma saída da SAP, saí uma oportunidade muito boa que a empresa me deu, e decidi me dedicar a conselhos, dos quais eu participo até hoje, consultoria, e eu já fazia investimento em startups. E nesse momento, alguns amigos que queriam investir, presidentes de empresas, etc., colegas, amigos, falaram, Orlando, monta um pool, monta um grupo para que a gente possa investir com você. E eu fiz isso. Juntei 5, 7 amigos ali para investir em startups que eu participava de rodadas
e juntos nós poderíamos investir. E pensei no nome para isso, e dei o nome disso BR Angels. Maravilhoso esse nome. E sabe, que foi um nome que eu pensei assim, olha, e essa Brasil, é a mais pura verdade. BR de Brasil, né? BR de Brasil. Eu queria um nome que tivesse Brasil no meio. Eu sempre penso que o brasileiro fala muito mal do Brasil, né? Que é normal isso. Infelizmente, o brasileiro, eu só falo bem. Eu sempre falo que o Brasil tem coisas maravilhosas, tem coisas ruins também, mas todo lugar do mundo é assim. Tem desafios, vamos dizer. Tem um monte de desafios. O brasileiro tem que falar bem do Brasil, assim como o americano fala bem dos Estados Unidos e dos outros países. Então nós temos que falar as coisas boas. Adoro quando eu entro você pega aquele estado nos Estados Unidos e vê aquelas concessionárias que tem uma bandeira maior que a concessionária. O cara é patriota. E eles reclamam também. Isso está ruim aqui, a economia não está boa, o presidente que assumiu o cara é ruim. É patriota, mas vai falar mal do americano, da América para o americano, é o que ele fala. Ele reclama, mas não deixa falar mal do país dele, não. Então, e por que no Brasil é assim? Eu procuro ensinar para os meus filhos que sim, nós temos que ter orgulho. E tem muitas coisas boas por aqui. E o BR vem disso. Não, tem que ter BR. E aí o Angels, óbvio, né? O Anjos e tal. Então foi um nome relativamente simples e que pegou, deu certo. E ali eu juntei um grupo onde eu falei, olha, vamos fazer aportes em startups. Acabou que cada amigo ali falou, não, quero chamar um fulano, ciclano, Orlando, olha, tem mais um querendo entrar e etc. E começou a crescer. E eles estavam, eles brincavam, falaram, Orlando, você não está fazendo nada mesmo? Você saiu da vida de executivo agora, está com tempo livre? Então organiza melhor esse negócio aí. E foi assim que nasceu o BR Angels, Cris. Foi uma coisa completamente despretensiosa. Quando eu vi ali que de fato estava crescendo, eu falei, deixa eu organizar melhor isso. Tinha uma coisa muito séria que eu via que não acontecia com as startups, que era o quê? O famoso SMART, o aconselhamento, a mentoria. Infelizmente, era muito normal você ver investimentos acontecendo. Depois larga o cara e vai ver depois de 5 anos. É isso, porque o SMART é difícil acontecer, né? Muito. E aí eu falei, não, eu quero criar algo que de fato você tenha esse SMART depois. E aí o BR Angels começou a tracionar e foi assim que tudo começou, mas eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, com a ajuda de muita gente, amigos, parceiros, amigas, todos aí que hoje estão no BR Angels. Sabe que eu vi, eu tive alguns convites para participar de algumas fundos e montar fundos, etc., durante todo o tempo, desde que eu entrei no Shark Tank, né? Porque eu nunca tinha sido investidor antes. E eu olhava, achava tudo mais do mesmo, assim, muito por aí, assim. Você vai lá, põe o dinheiro, depois espera ver o que acontece e tal. E eu vi um diferencial muito grande em relação à BR Angels. Primeiro, a curadoria que vocês fazem. Então, vocês não têm 1000 startups, vocês têm 35. Então, escolheram muito bem onde vai entrar para realmente apoiar, acompanhar, ficar, olhar de lado e tal. O processo de seleção ao funil que você me mostrou, que eu acho muito legal você puder contar aqui um pouco como funciona, até porque aqui só tem empreendedores, né? Porque esse podcast é muito focado, né? A gente só recebe CEO e founder, então quem assiste... Está tudo lá. Está todo mundo aí, é tudo empreendedor, é todas as pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo e que querem dicas, né? Legal. De todos esses gênios que passam por aqui, que ensinam um monte de coisa para a gente. Então, é muito bacana o funil de que vocês têm, como vocês fazem para avaliar, então, e o respeito que vocês têm pelas startups. A Áurea estava contando aqui para a gente, né, antes de você entrar, e toda vez ela fala para mim... quem vai lá, liga depois de novo, fala, olha, eles receberam, eles deram retorno, eles apoiaram, eles falaram e tal, desde o comecinho do processo. Então, isso dá muita paz mesmo para o empreendedor, sabe? Porque normalmente tem 500 mil grupos, 500 mil negócio de pitch, e ninguém está nem aí, trata com mais um número. E eu vi que ali vocês tratam as pessoas como pessoas. E as coisas não são maiores que as pessoas, né? Isso aí. Então, eu vi que você tem esse olhar, eu achei muito, muito bacana mesmo. Parabéns. Olha, ouvi isso de você, que é um ícone, né? A gente sabe disso, foi muito legal. Você esteve no evento conosco, né? Me deu esse grande prazer de estar no evento do BR Angels. Nós conversamos ali depois no final do evento. Aliás, o Marcel da NVIDIA veio aqui, né? Que eu conheci nesse painel no seu evento. Aliás, os caras estão lá. O HP, só tem marca muito bacana na BR Angels, os seus membros. E ele foi incrível, né? Ele é um cara muito incrível mesmo. Mas você, de novo,
deu show no painel, né? Vários outros ali, mas você brilhou. E para a gente, Cris, e aí para o Orlando especificamente, para mim especificamente, ouvir isso de você é fabuloso, porque nós sabemos que você está em contato com muitos empreendedores, né? Esses que estão ouvindo aqui, empreendedores e empreendedoras. E quando você conheceu um pouco mais do BR Angels e validou isso, e falou, olha, o que vocês fazem é legal, a maneira como vocês estão fazendo, etc. E nós começamos a fazer essa troca e falar das startups e ouvir feedback, isso é bom. É muito legal. Não acontece do dia para a noite. Tem muito trabalho envolvido nisso. Sem dúvida. Mas tem uma coisa que você falou, que é a filosofia. Né? A primeira coisa é a ética, a transparência, eu sempre falo, é colocar as pessoas na frente do processo, colocar as pessoas na frente do resultado. Lembrar que, como a startup que você está falando hoje, tem pessoas envolvidas nisso. Tem vidas envolvidas. Famílias nisso. inteiras. Né? E muitas vezes, esse negócio que hoje não está maduro, está começando, ele vai estar maduro daqui 6 meses, pode estar maduro daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio. E tem uma outra coisa que eu sempre falo no BR Angels, e eu tenho uma equipe maravilhosa no BR Angels que faz as coisas acontecerem, parceiros maravilhosos, e que nós sempre discutimos. É assim, a fama é uma coisa que te leva, né? Então, assim, essa fama ela é construída como? Pelas startups. Eles constroem a fama, não nós. Então, quando alguém fala, nossa, eu ouvi falar do BR Angels e me falaram bem, são as startups que estão construindo isso, não é a gente. Porque essa startup que entra e que tem alguma experiência que sai, eles são nossos clientes, no final das contas. É como um cliente que entrou no restaurante, foi bem atendido, foi mal atendido. Então, a gente não vai conseguir fazer isso 100% para todo mundo, esperava que sim, mas não dá. Agora, se nós tentarmos fazer com a maioria, e, de novo, de uma forma humilde, com respeito, vontade, né? respeito, essa fama, ela reverbera, ela vai cada vez mais aumentando. E é o que a gente tem vivido. Né? Então, eu acredito muito nisso, e, de novo, os meus parceiros, as pessoas que trabalham com a gente acreditam, têm essa filosofia. E é o que tem acontecido. Né? Agora, você não consegue fazer isso de uma forma fake, né? De uma forma fingida. Você tem que fazer de uma forma genuína. Então, os resultados vêm daí, as investidas vêm daí. Então, é o que a gente acredita, que eu entendo que é muito da sua filosofia também. É muito legal. O dia no evento que eu estive, depois eu vi uma empreendedora, que você vai me ajudar com o nome dela, que eu não vou lembrar, como é que ela chamava, que estava com o ex-presidente da HP? A Carol. A Carol. Carol da Bibeleza. Maravilhosa, Carol. E a intimidade dela com ele. Então, te falei daquilo, não, então, mas você já fez aquilo, e aquilo como é que tá? Então, você vê que criou um elo de ligação do mentor da BR com ela. E ela se sente apoiada e feliz. Ela estava do lado dele com 2,5 metros de altura. Você entendeu? Com a autoestima dela em ordem, que ela estava bem. Porque é um momento muito fragilizado, esse começo, né? E eles ficam meio assim, será que vai dar certo, será que não vai? E muitas vezes não são tratados com o respeito que deveriam. Porque qualquer empreendedor, não importa se o negócio é bom ou ruim, ele está tentando o melhor dele. Então a gente precisa ter esse respeito por eles, né? Então, assim, no final das contas, é até legal você tocar nisso, porque quando o BR estava em formação, uma das preocupações que eu tinha é o seguinte: você imagina um grupo, nosso DNA é muito de C-level, né? Presidentes, conselheiros, conselheiras, pessoas de alto membros. nível, né? Que vêm do mundo corporativo. Então, é comum você ter, muitas vezes, desses executivos, executivas, ou ex-executivos, executivas, pessoas que já tiveram sucesso na vida e são pessoas que, né, conquistaram muita coisa. Consequentemente, você tem um grupo, vou colocar isso com toda delicadeza, né, um grupo que muitas vezes os egos também são, né, inflados. Então, quando eu formei o BR Angels, pessoas maravilhosas estiveram lá, mas eu falei, meu Deus do céu, eu vou juntar aqui 50, 100... executivos de empresas, né? A grande maioria machos e fêmeas alfa, numa sala. O que vai dar isso? Um vai matar o outro. Um vai matar o outro, né? Alguém vai ter sangue, né? Alguém vai... Não vai dar, um vai falar uma coisa, outro vai querer falar outra, outro vai querer ter a última palavra. Eu falei, então nós temos que criar aqui uma cultura de colaboração. A gente tem que criar uma cultura de que entrou, o ego fica da porta para fora. Entrou aqui dentro, ninguém tem ego. Ninguém tem a palavra, aqui é colaborativo. Não vamos tentar mostrar quem fala mais, quem conhece mais. Né? Ninguém precisa mais disso. Então, desde o dia zero, nós tentamos e conseguimos, graças a Deus, criar uma cultura. Tem 400 pessoas. Então, ninguém está preocupado em mostrar que sabe mais um para o outro. E aí, acaba que
deu isso que você falou. Então você vê o Cláudio Halpe, ex-presidente da HP, um baita executivo. E grande como executivo e grande de altura. Você falou 2 metros de altura, jogou basquete. Um querido, um amigo. Com a Carol, que é outra empreendedora maravilhosa fofa. E os dois ali como amigos. Né? E ele é o conselheiro do BR Angels para ela, coisa que nós colocamos para todas as startups. Então você cria isso, é o que você quer. É isso que eu falo que é o smart. Então você pega todo o conhecimento que ele tem como executivo e a ideia é também aportar isso para a Carol. Seja o conselho, aquele que você quer ouvir, seja aquele conselho que você não quer ouvir. Que é o que às vezes é o que mais a gente precisa, né? Exato, é aquele que a gente não quer ouvir. E ela tem que tá ali. Então, mas criar essa amizade, criar essa colaboração é tudo que a gente quer. Muito, muito bacana. Então, vamos contar um pouco, o pessoal deve estar curioso. Como é que funciona para fazer parte do BR Angels? Eu tenho uma startup e quero entrar. Super simples. Primeiro, nós temos a filosofia de não declinar nenhuma startup. Aí você falou, poxa, nós temos 35 startups investidas, sim. Investimos em poucas startups por ano. Mais de 200 startups se aplicam por mês no BR Angels. É um volume muito grande. Então, como é que nós não declinamos as startups? A nossa filosofia é, a startup se aplica, ela se desenvolve dentro do BR Angels, nós vamos dar um feedback caso nós não decidir agora não ir para frente, por que nós não vamos para frente dentro da tese do BR Angels? E se ela quiser trabalhar aquilo e voltar, ela pode se reaplicar. E você explica para ela por que não. Exato. E dá todas as dicas do que ela tem que fazer para poder voltar. Para que ela possa voltar. Claro que uma startup e outra pode ser que não tenha nada a ver com a nossa tese e não faça nem sentido para ela voltar. Mas a grande maioria, muitas vezes faz sentido. Olha, sua taxa de crescimento está baixa, mais baixa do que a gente esperava, mas você consegue trabalhar isso. O seu cap table não está como esperado. O mercado que você está trabalhando, você precisa pensar numa forma diferente de atacar com outros produtos e serviços. Então, tem vários feedbacks que nós já preparamos e passamos para ela. Nós temos o caso de uma startup que se aplicou 4 vezes. 4 vezes. E na 4ª vez é que ela foi aprovada e foi investida. Então, esse é o caso real, está lá, não é história que o Orlando está contando aqui, não. É caso real. Agora, como que ela faz isso? É muito simples. Ela tem um site, startup.brangels.com.br. Eu vou contar outro site, outro ela Instagram entra lá, para vocês. Mas tem um melhor, né? Tem um melhor, daqui a pouco eu conto. Eu estou falando esse, ela entra e ela vai cair Fala de ali. novo, como é que é? É startup.brangels.com.br. Tá. Mas esse daqui, eu vou agora dar esse daqui ela entra e ela vai estar junto com essas 200 por mês que eu falei, etc. Eu vou deixar aqui agora a Cris falar como é que ela entra numa fila especial VIP para que ela passe na frente de todas essas. Não, a novidade, gente, é o seguinte. É verdade isso que várias pessoas sempre me convidaram para participar de fundos investidas e anjos por aí, etc. Mas, como eu disse, eu me encantei com o projeto da BR Angels, com a gestão do Orlando, com o propósito, com os valores. E para quem me conhece, sabe que eu acho que as coisas são maiores que as pessoas. Eu não acho mesmo. E lá é a essência disso. Quer dizer, se a startup quiser ter um apoio, um acompanhamento e realmente se sentir querida no espaço, né? A BR Angels é o lugar. E então eu fiz essa parceria com Orlando. Então agora eu sou parte do BR Angels e quem quiser trabalhar comigo vai entrar através da BR Angels. Então a gente tem um e-mail para dar para vocês. Então o caminho todo mundo manda mensagem para mim, sabe, Orlando? Quero que você invista no meu negócio e tal. Mas para mim também estava ficando muito difícil eu conseguir analisar todos esses negócios e não estava conseguindo dar atenção para ninguém direito, da forma que eu gostaria de dar. Então essa parceria me deu mais braços para a gente poder analisar juntos todos esses negócios que chegam para mim. A gente manda um e-mail para o meu e-mail /brangels, então é crisarcangeli @brangels, é isso? É isso mesmo, .com.br. .com.br, é isso? Crisarcangeli, é Crisarcangeli? Crisarcangeli@brangels.com.br. Entra nesse e-mail, manda o que você precisar mandar para eles explicando qual é o seu negócio e vai entrar no funil de aprovação que o Orlando já explica como funciona. Mas assim, é muito legal. Então, se você está procurando investidor, esse é o caminho. Realmente é. Você sabe que você me conhece pouco, né? Ainda. Mas eu sou muito assim, eu sou muito verdadeira.
Eu sou pisciana, né? Peixe está escrito aqui na testa o que pensa. E eu não consigo ser diferente. Então está sempre escrito na minha testa o que eu penso. E eu penso isso mesmo. Quando eu estive com você, eu fiquei muito impressionada com o trabalho que vocês fazem, com a qualidade de atendimento, com as pessoas. Então eu não quero um negócio grande. Eu queria uma investidora boutique que olha as pessoas com cuidado, que as pessoas que estão lá foram selecionadas, são pessoas que estão dentro desse valor e desse propósito, e você conseguiu fazer esse ecossistema funcionar muito bem ali. Então, parabéns mesmo, estou muito honrada de ter recebido esse convite dessa parceria, viu? Eu que agradeço, Cris. Em nome do BR Angels, agradeço demais. Vou te contar 2 segredos agora. Que não são tão segredos assim. O primeiro, eu sou pisciano também. Ah, você sabia disso? Sério? Eu não sabia que você é pisciano, 24 de fevereiro. O meu é 28 de aí, março. Tá vendo? Então, aí acho que deu match tá aí. vendo? Agora eu entendi. Olha aí. Que legal. Mas, assim, uma honra tremenda quando deu certo essa parceria. E nós ficamos muito felizes. Conversei com várias pessoas do nosso core ali, né, da liderança do BR Angels, e elas acharam fantástico também. Então, fiquei muito feliz que deu certo. Quando nós conversamos ali depois do evento, que você comentou sobre as startups que chegam até você, que são centenas de startups, e que você precisa dessa curadoria, que a gente aí, nós vimos que nós poderíamos ajudar eventualmente. E como eu sempre falo, de uma forma muito humilde, a gente tenta fazer um bom trabalho, avaliando, abrindo as portas para elas, trazendo de novo, né, e caminhando com elas. Foi super legal. E já tem 3 lá sendo já tem várias startups que estão entrando e estão ali. E, de novo, a gente vai tratar com o maior carinho, brincadeiras à parte, não que as outras que estão entrando pelo funil a gente não vai tratar, mas as que são indicadas por você, a gente vai ter uma esteira especial, né, que é a esteira da Cris ali, já está montada. Mas tem algo especial aí, porque também as nossas startups passam a ver Cris Arcangelo como uma mentora do BR Angels também. Sim. Isso tem um baita valor. Né? Então, para mim, é uma validação muito grande. Queria te agradecer aqui mais uma vez em público. Tenho o maior prazer de fazer isso, porque você sabe que eu adoro, né? Poder apoiar essas muito legal. Muita gente, às vezes, acha que essas coisas não acontecem, ou só acontece para a gente estar aqui contando para vocês, né? Que, mas não é fake. Não. E para a gente é quase que como se estivesse lá no Shark Tank, você fala, não, né? Vamos lá, vou investir. É muito legal. Então, não, é legal. E assim, eu não era investidora antes do Shark Tank, eu aprendi a investir lá, na verdade, foi um desafio. A Elisabetta, que era dona da Floresta, e hoje ela é CEO da Netflix, né, que ela vendeu a Floresta para a Sony, e era a produtora do Shark Tank, me convidou para ser a primeira Shark, logo no começo. E eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha assistido nenhum programa nos Estados Unidos, porque foi bastante tempo atrás. O que é isso? Aí ela falou, não, vamos assistir o programa, ver o que você acha e tal. Aí depois você me ajuda a convidar os outros Sharks e tal. E eu achei, até convidei a Elisabetta a ter que vir aqui contar, porque ela criou um negócio bárbaro. Fez vários programas, a Elisabetta é uma mulher muito, muito especial mesmo. E aí, quando eu comecei a entender realmente o que era o poder do investimento, o quanto você pode transformar a vida das pessoas através disso. E hoje eu só invisto em empresas de mulheres, né? Então as empresas que eu tenho são todas mulheres. Não que eu tenha nada contra os homens, mas é uma forma de eu ajudá-las. Agora não sei, né? Porque agora lá estão surgindo tantos negócios legais e, gente, tem muito negócio legal. E tem várias empresas, nós temos das nossas investidas empresas com lideranças mulheres. Tem várias que aparecem, né? Nós olhamos de tudo e também e várias boas, não olhamos só isso. Então, assim, e agora acho que não vou conseguir ficar nessa tese só de mulheres, porque apareceu tanto negócio legal lá. Vai ser um prazer você investir onde você quiser ali daquelas finalistas. Deles, né? E temos o BR Angels Women Network também, que são as mulheres que já estão no BR Angels e que eu segurei para anunciar, né? Não falei nada, ainda é segredo dentro de casa também, esperando aqui o podcast onde a gente está anunciando. Bom, que legal. Mas então, vai muita coisa boa por vir aí. BR Angels Women Network. Então, uma forma das mulheres investidoras estarem juntas e trocarem informação. Exato. Tem muita coisa aí que a gente, né, busca. As mulheres têm muito poder de avaliação das startups. Isso é uma coisa que, da mesma forma que é mais natural para os homens colocar a mão no bolso e falar, vou investir, né? Ou seja, isso eu traduzo muito pelo apetite ao risco, né? Falar, eu vou arriscar. As mulheres não. As mulheres, isso no geral, né? Obviamente eu estou generalizando aqui.
Não é 100% assim. Sim. Mas as mulheres não. As mulheres elas têm um olhar, às vezes, É mais analítico. ela é analítico, ela consegue ver, às vezes, através dos números, coisas que os homens não veem. Então, é mais difícil você enganar as mulheres. Então, num pitch, muitas vezes, que a startup vai lá e conta e faz, ou não sei o que e tal, que vai alguém lá, né, super vendedor e tal, a mulher é aquela que para e olha e fala, opa, calma aí, não é isso aqui não, deixa eu... Então, nós misturamos muito isso na avaliação e é excelente. É aí que eu falo que sempre você ter pessoas diferentes, né? A diversidade dá É muito ótimo. mais capacidade. Não só entre homem e mulher, mas não, assim... em geral. Geral, né? E é isso que nós pregamos no BR Angels, né? A gente não está tão preocupado, muitas vezes, né? Se é de onde vem, como vem, mas essa é diverso, é diferente. E ouvir todos, respeitar e aí utilizar dessa que eu chamo da inteligência coletiva, né? No final, espera-se que você tenha um resultado diferenciado. Então, vamos lá. A startup está procurando um investidor. O que ela tem que fazer? Ela tem que entrar no computador, ligar lá o seu e-mail, contar a sua história, fazer um pequeno pitch nesse e-mail e mandar para crisarcangeli@brangels.com.br. Sacou? Muito bem. Aí você vai receber esse e-mail e aí, como é que funciona o resto do funil? Aí nós temos um time no BR Angels, que eu sempre reforço, é um time formado já por C-Level. Então, ela está indo para um grupo ultra especializado, né, de ex-presidentes, presidentes, executivas, que conhecem daquele segmento da startup, é de educação, pessoas de educação, é setor financeiro. É setorizado, então. É setorizado. Aquele segmento que já vai avaliar o que essa startup faz, como ela faz, e vai dar fazer essa primeira avaliação, esse primeiro filtro. Certo. Deu certo, ela vai ser chamada para uma oitiva, como nós chamamos. Online. E se der certo, ela vai para um pitch night. Tá? Então, essas são as etapas iniciais. Do pitch night, ainda nós temos alguns online alguns presenciais. Tá. Se aprovada, ela vai para o que nós chamamos de grupo de avaliação. E aí que tem um due diligence, é uma análise, o que é due diligence, né, no jargão? É uma análise mais detalhada, 30, 60 dias. Do negócio, das equipes. Mas aí ela já né? já tem assim um interesse muito maior de que de fato é um negócio que faz sentido, etc. Então, quando nós falamos muitas vezes, não vamos em frente ainda, mas pode voltar, pode ser nessas diferentes etapas. Né? Essa startup que eu falei que foi 4 vezes, chama Celent, ela foi em várias etapas, saiu. Depois voltou daquela etapa, foi mais um pouco, saiu. Quando ela volta, ela já volta na etapa porque ela Pode parou. Não já precisa começar tudo etapa de novo. Parou, sim, e ela vai amadurecendo. Então, eu sempre falo para os empreendedores, às vezes, vocês passarem pelos processos em vários VCs, micro VCs, grupos anjos, onde for, e aprendendo com esses processos é importantíssimo. Porque muitas vezes a pessoa só foca no negativo, né? Passei, não foi aprovado, acabou. Mas calma aí, onde eu errei? O que eu aprendi? Que faltou, O que faltou? E aí o nosso feedback, ou o feedback do VC, é importante também. Então, tenta extrair o máximo. Tenta entender o que está faltando. E aí você vai para frente, né? E não foca, não coloca a culpa no outro, né? Porque é fácil, não deu certo porque eles também não fizeram. Às vezes é isso. Mas você sempre tira lições. Então, o processo é esse. Se passar do grupo de avaliação, aí tem um comitê de investimento que já define o investimento, tá? E aí investe quem quiser desse grupo dos 400 membros. Aí quem está lá nos 400 membros pode decidir investir e o tamanho do investimento, que tamanho que é? Nós fazemos desde R$500 mil até R$5 milhões. Tá. O BR Angels não é um fundo de oferta pública, não é isso. Faz um investimento privado, investe quem quer. Todos que estão no BR Angels podem investir nessa startup. Depois de investido, nós selecionamos um board advisor, um conselheiro consultivo que vai acompanhar essa startup, mas ela vai utilizar de todo o smart do BR Angels. O que é isso? Ela vai utilizar de todos do BR Angels para aconselhamento, mentoria, abertura de portas. Então imagina, Cris, que eu tenho hoje mapeado mais de 4 mil empresas, onde eu sei exatamente quem está dentro do BR Angels. Você que está entrando no BR Angels agora, a gente vai te pedir isso. Cris, preenche esse perfil aqui para mim. Me fala 10 empresas que você conhece. Você conhece 10 mil empresas, né, Cris? Mas me fala só 10. Você fala as 10. E aí, quando a startup fala, olha, eu quero falar com o Magazine Luiza, aparece o nome da pessoa lá, olha, todas essas pessoas que conhecem o Magazine Luiza. E aí a startup usa, no bom sentido, essas pessoas para falar com alguém do Magazine Luiza. Então, esse é o poder, e nós sabemos, né? Sem dúvida. Se eu quero falar com a Cris Arcangeli, eu não conheço a Cris, mas eu conheço alguém que conhece a Cris,
e eventualmente se essa pessoa me apresentar a crise, vai ser muito mais fácil. Eu sempre falo que network vale mais que dinheiro. Né? Você mais. Você começar um negócio do zero, pode ter o dinheiro que for. Se você não conhecer ninguém do teu mercado, é muito mais difícil. Agora, posso falar uma coisa? É isso, exatamente isso. E agora tem um segundo ponto que nós, assim, a gente vê demais nas startups. Tem que saber usar. Porque você ter o networking, né, ter acesso a ele e não saber usar, não saber não, ter o timing certo. Se errar o timing, você dá um tiro no pé. Imagina, a startup chega para você e fala, Cris, me apresenta aquela empresa. Você, tá bom, eu te coloco na frente. Né? Chega lá, o cara não está preparado, fez coisa errada. Não está preparado, não sabe o que vai falar, só quer estar lá, treme. Então, né, tem uma frase que eu gosto muito, assim, startup, todo mundo tem que estar sempre preparado. Né? Todo mundo tem que estar ali. Né? Você tem que já está treinado para aquilo que você acha que vai acontecer ou que você acha que não vai acontecer. A melhor forma é você tentar estar preparado. Então, se você pede uma mentoria, pede uma abertura de portas, você tem que saber usar isso. Tem muita startup que chega às vezes para a gente falar, eu queria, mas eu não sei bem o que eu vou... Então, calma aí. Aí você tem que, né, buscar saber como você vai abertar e aí você pede a abertura de portas. No Shark Tank, por exemplo, tudo o que acontece ali é de verdade mesmo. As startups não conhecem a gente não conhece startup, etc., eles têm uns 3 meses para se preparar, desde que eles são escolhidos. São, acho que 2 ou 3 mil inscrições para escolher 50 ou 60 que vão participar. Então, é bem concorrido mesmo. E os que vão concorrer têm um apoio durante esses 3 meses dos consultores do programa que apoiam para fazer o pitch, para organizar as coisas, para saber os números, para treinar o pitch com eles, etc. Tem gente que chega lá na hora e não lembra, e não fala, e trava, e não consegue falar. Mesmo com todo esse preparo, quer dizer, é comum que isso possa acontecer. A gente só precisa cuidar para eles não fazerem isso. Porque se eles fizerem, eles perdem a oportunidade. O que nós fazemos muito com essa startup, ensaia. É normal. Não, mas lá eles também ensaiam, mas eles perdem a oportunidade do mesmo jeito. Exato. Então, é muito... Esse o saber usar, às vezes, são duas... Eu sempre falo, 50% você ter o acesso, achar alguém que vai te dar acesso, e 50% você saber usar esse acesso. Claro. Falando nisso, nós temos uma startup que eu não posso falar o nome aqui, porque não sei se... Enfim, não vou falar o nome aqui, mas ela ela foi chamada no Shark Tank, olha que legal. Que legal. Eles nos falaram no evento. Não pode falar mesmo. Nem eu posso saber. Eu não vou falar porque... Nem eu posso saber porque eu vou fazer Mas eles nos avisaram só que devem apresentar. Eu fiquei super feliz. Falei, olha que ótimo, etc. Quer dizer, para a gente também é uma validação. Sem dúvida. E outra, para as startups que estão lá, além do aprendizado e tal, porque a gente ficou uma hora conversando com eles, isso acontece uma mentoria tanque ali também, né? Legal. Então, assim, esse papo é bom, eles saem de lá com vários inputs sobre o negócio. E se der negócio, é ótimo. E quando não dá, eles têm uma propaganda gigantesca de qualquer forma. Porque o programa tem muita visualização no YouTube, muita visualização. Exatamente o que eu falei. Eu falei, olha, então, aproveita a exposição, né, a exposição que você tem. Só que tem que estar preparado para sair bonito. Exato. E é isso que até para as startups que apresentam numa escala muito menor para a gente, eu falo isso para ela. Você vai para um Pitch Night, você está lá, é muito comum. Ontem me ligou um investidor, um membro do BR Angels, um querido, Felipe, falou, Orlando, olha, tem uma startup que eu conheci no evento, um Web Summit lá do Rio, e que eu mentorei ela, indiquei ela para o BR Angels, ela vai se aplicar, mas eu adorei a startup. E assim, se o BR Angels não for investir, eu posso seguir em frente? Eu falei, claro que pode, né? Nós temos um código de ética, você não pode investir enquanto ela está lá dentro, mas se não... Então, assim, aproveita, porque de repente você está falando com alguém que os nossos membros são C-Level. Então, eventualmente, o investimento não vem do BR Angels, mas você pode ter um investidor ali dentro que vai fazer o seu cheque. Agora, vamos falar um pouquinho, como é que faz para ser membro? Por exemplo, eu tenho aqui várias pessoas que são investidoras, conselheiras, etc., de empresas e conselheiros. Se ele quiser ser membro, como é que ele faz para participar do BR Angels e participar de ser membro e ser investidor também? Tem que conhecer a Cris. Mentira, tudo mentira. Conhecer a Cris. Se for amigo da Cris, já tem passe livre. Não. Conta como faz. Isso conta muito. Isso conta muito. Não, pode ligar que também que eu apresento Orlando. Vai chover de amigo agora. Vai chover amigo. Não tinha nenhum amigo, agora arrumei alguns. Foi indicado porque eu sou amigo da Cris. Só para isso que eles vão. Aí eu vou validar com você, tá? Mas o BR Angels está super aberto para as pessoas. Brincadeiras à parte, a indicação é importante para a gente. Quando eu criei o BR Angels, sempre eu criei com esse cunho de família, de pensar, olha, quem indica quem, a gente está trazendo alguém
para uma família. Hoje a família está grande, mas às vezes assim é uma família, né? Tem primo distante, tem gente que, como toda a família, às vezes briga para cá, briga para lá, mas está todo mundo junto, né? Então a indicação é importante, mas você pode também buscar entrar no BR Angels sem uma indicação. Existe um site chamado member.brangels.com.br, tá? Member de membro.brangels.com.br. Você pode entrar nesse site, ali tem vários tipos de membership que o BR Angels oferece, inclusive corporativo hoje em dia, tá? O membership pessoa física, corporativo, você pode se aplicar. Você passa por um processo de se candidatar ao BR Angels, nós vamos avaliar, você precisa ter algumas coisas, entre elas um perfil, que a gente chama de perfil Smart. O que é isso? Você precisa ter alguma coisa para oferecer, principalmente para as startups. Ah, que maravilhoso. O que é importante? Então, isso. Veja bem, a startup está no centro de tudo. O que você pode oferecer para a startup? É tudo virado para elas, de como elas podem ser melhor atendidas. É isso, porque... Por isso que eu gostei, você está entendendo agora? Que bom. Pisciano, agora que eu entendi porque que ele faz as coisas desse jeito, porque Pisciano tem muito isso, sabia? De se preocupar com o outro, antes de se preocupar com si mesmo. E é isso, tá lá, você está preocupado com a startup. É óbvio que pode ter um ótimo investidor lá, mas se ele não for fazer nada para a startup, o que adianta? É isso aí. Certo. A ideia, e com isso, a ideia é gerar uma atração pela startup ao BR Angels e falar, nossa, eu tenho aqui pessoas que podem me abrir portas, que têm um conhecimento grande em várias áreas. Então, essa pessoa que se aplica, nós vamos avaliar esse perfil. Se ela tem bastante coisa para oferecer para as startups, é possível que ela sim seja qualificada e seja aprovada. Você paga uma anuidade para o BR Angels e aí você passa a participar do BR Angels. Não tem nenhuma obrigatoriedade de investir em startup, zero. Como eu falei, nós não somos um fundo de investimento. E aí você passa a participar. O BR Angels é um ecossistema de inovação e também investimento em startup. Tem os eventos, networking. Você pode aprender muito. Nós temos um e-learning, temos aí muita coisa para tentar ensinar as pessoas como entender o mundo de startups, como se tornar conselheiro de startups e por aí vai. E aí, conhecer pessoas maravilhosas como você agora aqui. Que maravilhoso, conosco no BR muito bom. E agora os próximos eventos quais são? Temos o fórum, no dia 29/5, um painel incrível, aí, grandes nomes no painel, Alcione Albanese, Marco Castro, presidente da PwC, Alcione, para quem não conhece, do Amigos do Bem, presidente ela é bárbara, do Propósito. Deixa eu trazer ela aqui, Alcione, você precisa vir aqui. Quem você ela é incrível. Ela é ótima. O Marco Castro, que é presidente da PwC, que também uma pessoa incrível, e a PwC está fazendo coisas maravilhosas por diversos lados, né? Vão participar da COP 30 esse ano, tem muita coisa acontecendo nesse aspecto. O Milton Beck, do LinkedIn. Então, eu não preciso falar, no LinkedIn ali tem muita coisa acontecendo e a gente vai ter um papo legal falando também de liderança, né? Então, o LinkedIn vai analisar esse aspecto. E o Rodolfo Schneider, que é âncora da Band, trazendo um aspecto mais jornalístico para esse painel. Quem vai mediar é o Sérgio Averbach, que é ex-chairman da Korn Ferry, conhece muito de pessoas, hoje chairman da INSEAD. E o tema principal é sobre liderança. Então, nesse painel, nós vamos ter um foco muito grande de liderança. Dia 29 de maio, um evento para 150 pessoas, participam os membros do BR Angels, startups investidas, convidados VIP. Tá? E aí, BR Angels tem um LinkedIn, tem um Instagram? Temos o LinkedIn como BR Angels mesmo, você pode entrar. O Instagram chama BR Angels _invest. Quem quiser também falar diretamente comigo é ocintra, com C, pode me buscar. Prometo responder todas as mensagens. Ele responde mesmo, viu, gente? Responde, não sou eu mesmo. Ele responde mesmo, e ele responde mesmo. Alguém responde. E o pior, responde rápido ainda. Eu falei, não é possível esse cara, meu. Mas você responde também. Eu respondo. Você responde mas também, eu prometo para eles que eu respondo também. Você responde. E eu estou tentando manter essa promessa, só que meu Instagram está crescendo e eu estou, ai meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não vou mentir, o Instagram eu respondo menos. Eu sou ruim de Instagram. Sou péssimo no Instagram. Eu respondo mais no Instagram do que no LinkedIn. No LinkedIn eu respondo mais, no Instagram sou bem ruim mesmo. Mas em algum momento eu respondo, Instagram demora. Em algum momento eu vou lá, mas o LinkedIn eu consigo responder mais, que é onde a gente às vezes tem mais volume. Mas eu acho importante isso, Cris. Mas o LinkedIn é muito bom, né? Porque ele realmente é a mídia social dos empreendedores. Nós fizemos no começo nós testamos algumas coisas. E acabou que o LinkedIn parecia que tinha mais aceitação por parte das startups, dos membros BR Angels também.
O Instagram um pouco menos, apesar Sim. de que é importante estar no Instagram. Então o Instagram tem também algum volume, mas parece que o Instagram é LinkedIn... portfólio, na verdade, né? Eu vejo ele muito assim hoje. Mas quem é a BR Angels? Não sei, entra aí no Instagram deles para ver. Então, conta um pouco da história. Mas se você quiser saber mesmo, operar e tal, no caso dos empreendedores, o caminho é o LinkedIn. O LinkedIn, a gente... Muita coisa acontece no LinkedIn para a gente, é o primário, vamos dizer assim. E TikTok não tocamos ainda, está lá paradinho. Vamos começar a fazer alguns testes agora, mas está lá paradinho. Tem um projeto que nós vamos ter um evento esse ano, que é o BR Angels Family, onde nós trazemos os filhos e cônjuges para participar de conteúdo. Né? Fizemos um track, já fizemos no passado, foi um sucesso. Já fazer com sucessores. Exato, mas tocamos também nesse assunto, né? Trazendo os filhos, a gente começa a falar também de sucessão, trazemos assuntos que tenham a ver para os filhos, né? Em termos de formação. E aí uma das coisas que a gente quer começar a tocar também é TikTok, porque aí você começa a entrar em mídias sociais que conversam também mais com os jovens. Porque uma vez eu estive num evento fazendo uma palestra de um banco suíço, o Pictet, aqui no Brasil, eles chamaram para essa palestra para os sucessores. Então eles têm essas grandes contas, e aí os filhos desses grandes investidores, ou sei lá, empresários que têm essas grandes contas, como é que faz, né? Como é que essa turma pensa? Como é que eles vão investir o dinheiro daqui para frente? O que eles estão pensando? De que jeito eles vão agir e tal? E foi muito bacana, porque eles adoraram o fato de conhecer outras pessoas na mesma situação que eles. Quer dizer, nós estamos aqui, a família tem bastante investimento, bastante dinheiro aplicado, como é que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou abrir meu caminho nessa empresa, que às vezes é uma empresa muito grande? Então, as dores são muito similares. E é uma delícia conversar com eles. Assim. Eu tive uma boa experiência ali. É comprovado, né, que quando você tem negócios de sucesso, a próxima geração é que sofre. Porque, em tese, tudo aquilo que você construiu, os seus filhos não precisam construir de novo. Eles não vão construir de novo. Né? Eles vão ter que construir alguma outra coisa. Então... Alguns sim, né? Orlando, sabe? É assim, alguns querem construir uma coisa fora para se provar. Outros querem ser o escolhido para tocar. Exato. E aí tem uma meio guerra que acontece entre os irmãos para saber quem vai ser a pessoa escolhida. Uns têm mais capacidade, outros menos. As mulheres nessa hora sofrem um pouquinho, porque sempre os homens são privilegiados nesse momento para dar continuidade. Então, e aí algumas delas querem ser. Então, tem aí uma história toda que acontece que precisa ser mesmo conversada e precisa de ajuda, precisa de conhecimento, precisa de cases, porque se deixar no natural, essa geração, né, tudo que eu tenho visto no mercado, essa geração é uma geração que fica turbulento. Você não pode deixar no piloto automático e aquela coisa de achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? O casal ali da primeira geração que construiu aquilo, né? O que herdou, vai passar para a próxima geração e está tudo funcionando. Não funciona assim. Tem um trabalho para fazer aí nessa sucessão. Então, é um assunto bastante interessante que eu vejo que tem bastante aderência mesmo. E para destruir, para você criar um negócio, leva décadas, né? Para você destruir um negócio... Eu brigo, quer saber como fica milionário? Quer saber? É só você ser bilionário e investir errado que você vira milionário. É isso aí. Perde muito dinheiro. É fácil. É muito rápido. Muito rápido. Eu vi muitas histórias, né? A gente tem várias histórias de grandes famílias brasileiras que mostraram pra gente que isso acontece. Uma família bilionária, os herdeiros não estavam preparados e destruíram os negócios. Essa preparação é importante. E aí a educação, no final das contas, né? Tá desde pequenininho começar a aprender. E conta as novidades daqui para frente, qual é o próximo sonho do Orlando, o que você quer fazer? Tem... Porque esse ano não para numa coisa só, então o que você está pensando? Tem muito, eu acho que, sem sombra de dúvidas, o BR Angels hoje, do ponto de vista profissional... É o teu foco? É o foco. Né? Muita gente me pergunta ainda, mas e a carreira executiva? Foi maravilhosa, mas não penso nem de longe voltar. O BR Angels é um negócio, é meu negócio, é meu baby. Estamos crescendo, pessoas maravilhosas, me divirto. Estar aqui com você para mim é uma diversão, é gostoso, não é trabalho. Então, tem muita coisa para a gente fazer, coisa para fazer o que não falta. Eu sou um cara que sempre trabalhei, eu trabalho qualquer horário, eu trabalho domingo, trabalho sábado, mas também procuro dedicar tempo para minha família, para os meus prazeres, para o que eu quero fazer, mas eu não tenho, né, esse problema, nunca tive, nem quando eu era executivo não tinha esse problema de horário.
E o BR Angels, para mim, ele está a todo momento, em todo lugar, toda hora, vamos fazer, e pensando, e vamos criar. E, então, é crescer, é fazer com que as pessoas que estão envolvidas no BR Angels também se beneficiem o máximo disso, cresçam junto. Tem muita coisa que nós podemos fazer, tem expansão internacional, que a gente nem começou agora a planejar, tem o crescimento no próprio Brasil. Pode criar mesmo um crowdfunding, né? Do BR Angels. Desculpa, Cris. Crowdfunding. Podia criar um. Você tem um? Não tem. Não, então podia tem, criar um. já me falaram, o BR Angels pode fazer um crowdfunding? Poderia. É um lado que dá para expandir, criar um fundo maior, né? Um FIP agora maior, pensando em Series A, que é um investimento um pouco maior. Então é outro lado. Então tem muita coisa. Mas o crowdfunding tem poucos bem conhecidos. Ainda isso não é uma coisa muito conhecida no Brasil. As pessoas não sabem que elas podem investir R$50 e ter participação numa empresa. Que você não precisa ter milhões para ser investidor. Você pode investir um negócio com R$50, R$100, 10 mil, 5 mil. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ser bem bacana. Assim. Tem. E junto com isso, eu falei de expansão internacional, você tem uma coisa que é a expansão dentro do Brasil. Nossa. Porque você fala assim, não, onde nós estamos? No Brasil. Não, mentira. Nós estamos em São Paulo, né? Isso é um pouquinho sul. Mas assim, o Brasil é imenso. Então ainda tem muita coisa para fazer no Brasil que nós estamos discutindo agora. Como é que nós olhamos Centro-Oeste, Nordeste? Acabou de sair uma pesquisa, não lembro agora onde, falando que o potencial de startups no Nordeste começa agora a ultrapassar da região Sul, que era a segunda grande região depois do Sudeste. Então, você começa a ver o Nordeste crescendo. Mas é claro, né, o lugar mais desafiado, com menos emprego, vai empurrar as pessoas a empreenderem. E o que, assim, de certa... A necessidade faz acontecer. De certa forma, e aí tem oportunidade para você ir para lá, profissionalizar o máximo possível, trazer as startups. Então, nós estamos olhando muito isso. O Brasil, aí você tem a América Latina, e aí tem outros países, obviamente, principalmente Europa, começando por Portugal e Estados Unidos. Mas estou falando de planos de médio e longo prazo. Né? Economia agora, todos falam, economia agora, taxa de juros alta, investimento em startups, em ações, em ativos, fica mais complicado. Fica, mas a gente tem uma certeza, né, quando está nesse momento, que agora a tendência é baixar. Porque subir muito mais, dificilmente vai acontecer. Pode ficar mais um tempo assim. Então, fica muito melhor daqui para frente. E as startups que aparecem agora, elas aparecem muito mais resilientes, muito mais preparadas. Então, Cris, tem muita coisa para o BR Angels crescer, amadurecer. Nós ainda temos muito que aprender, sem sombra de dúvidas. Agora, ter pessoas como você, né, entrando no BR Angels, isso também para mim uma outra vertente, trazer pessoas como você para o BR Angels, ícones, olha, se associando ao BR, está aqui, está mostrando, porque vão trazer coisas boas. Você vai trazer coisa boa, você vai trazer conhecimento, vai trazer mais gente boa, mais startup boa. E aí que vem a nossa expansão. Ficar pertinho das startups que precisarem para ajudar onde eu puder. Você vai, com certeza. Eu acho que você vai mais ser puxada do que qualquer outra coisa, né? Porque as startups que estão assistindo aqui, elas vão ficar loucas com Mas isso. eles sabem que eu gosto. Eu gosto. Eu brinquei hoje que outro dia eu estava muito reclamenta, que eu estava cansado, mas eu falei assim, não adianta, é assim que eu sou. Eu estou sempre achando coisas para fazer e quanto mais isso acontece, mais feliz eu fico, porque eu gosto. Né? Quando você faz o que você gosta, que você falou, não tem hora, não tem dia. Né? É isso aí. Você faz por prazer mesmo. E eu tenho muito prazer de poder ajudar. Eu acho que todo mundo chega um momento que você fala, o Brasil é o melhor país do mundo. E a gente tem um povo maravilhoso, super empreendedor. Eles são criativos, eles têm capacidade. E a gente tem muita oportunidade de negócio aqui. Então, tem que ajudar esses meninos a crescerem, que o empreendedorismo vai dar emprego, vai gerar renda. E vira um Brasil que acontece independente de qualquer coisa. Pode ter o governo que for, pode ser o que for. Eu passei por tantos planos econômicos, tantos governos, e vi todas as empresas crescendo. Quer dizer, a gente existe paralelamente a toda essa confusão e continuamos fazendo as coisas acontecerem. É assim que vai ser. Você esperar o momento ideal para as coisas, não acontece nunca. Né? Não tem. Mesmo que você fale, mas é o Brasil. Tá, vai para qualquer outro lugar, você vai ter as dificuldades. Então, você tem que achar um momento bom, uma janela boa, e tentar... O que eu falo, o BR Angels nasceu em 2019. Em 2020 veio a pandemia. Nossa. E a pandemia impulsionou o BR Angels. Aí você fala, caramba, como assim? Porque, imagina, em 2019 eu falei, eu vou dar uma pausa, ficar um ano, depois eu volto para o mercado. Esse era o meu plano. Eu não tinha plano de que o BR ia ficar no BR Angels, que o BR Angels ia crescer, nada disso.
Nunca. Se alguém falasse assim, Orlando, 2025 você vai estar num podcast com a Cris Arcangelo entrou no BR Angels. Se alguém um dia, se eu fosse uma vidente, ela falasse, vi na bola de cristal que isso aconteceu, e isso é em 2025, eu ia falar, essa vidente é uma falácia, sai daqui. Mas nunca, você está maluca, né? Eu não ia acreditar, porque meu plano era, volto a ser executivo, daqui um ano e meio, e acabou, e sigo minha vida. E o BR Angels faço meus investimentos anjos lá e vamos embora. 2020 veio a pandemia, revirou o mundo de cabeça para baixo. Os negócios todos, as empresas todas, estavam olhando para o ano 2020 com budget fechadinho, vamos lá e tal. A pandemia, pum, fez um shutdown em tudo. Foi aquele fuar. Fora gente morrendo. Às vezes eu penso, olho para trás e falo, a gente viveu isso mesmo? Será possível que a gente viveu isso? Negócio eu falo, maluco, acho que eu não vivi isso, não. Negócio maluco. E tomara que não aconteça mais, né? Assim, que não aconteça de novo, né? Tem tantas histórias depois sobre isso que a gente melhor não pensar. Pois é. Aí, o que aconteceu com o BR Angels? Ele virou um momento gostoso da vida de todo mundo. Por quê? As startups estavam menos aí com a pandemia, já trabalhavam remoto. Elas, investimento entrando a rodo, tinha muito dinheiro no mercado para fazer investimento. Todos os executivos do BR Angels que estavam em empresas, a empresa parou tudo, mandou todo mundo para casa. Então chegava no momento de fazer reunião de pitch, a casa era cheia, todo mundo entrava lá. Era a parte mais gostosa do dia, porque estava todo mundo em casa e tal, e fazendo call, e os calls. Coisa chata, né? Entrava lá e ia falar startup, coisa nova, modelo de negócio, sonhar, como é que vai ser dali para frente. Virou o playground, ali era maravilhoso. Vou entrar num grupo de avaliação, deixa eu ver essa startup. Você tinha que tirar a gente, falando, não precisa de mais gente, não, acabou. Então ali, e aí gente a rodo querendo entrar, não, eu quero entrar. Então, eu brinco que assim, em 3 anos eu não conhecia metade das pessoas que entraram no BR Angels fisicamente. As pessoas foram entrando remotamente, um monte de gente. Então o BR Angels cresceu muito ali. Agora, como que aconteceu? Né? Eu estava preparado para isso? Talvez eu tenha me preparado nos anos anteriores sem saber. Você vai se preparando, vai conhecendo gente. E uma coisa que eu sempre falo, a sua fama você vai construindo, tem que ser boa. Ou boa ou ruim, né? Se você vai construir uma fama ruim, você vai colher o ruim. Ou boa ou ruim, você vai construindo com o tempo. Então, assim, você tem que aproveitar essas oportunidades e fazer suas decisões ali. Se você esperar o momento certo, o momento correto, não vai aparecer. E vai construindo. Então, para todas as startups, a gente fala, tem muita startup que vem, mas eu não acho que é o momento, eu acho que... Claro, o momento de investimento, às vezes de colocar dinheiro, ele tem que ser bem pensado, porque se fizer errado não volta, etc. Mas você tem que aproveitar as oportunidades conforme elas vão aparecendo. Concordo 100%. É isso, gente. Entenderam? Quer deixar uma mensagem para os empreendedores, para as startups que estão aqui com a gente? A mensagem que eu sempre deixo é o seguinte para as startups. Muitas startups pensam que tem que buscar investimento. Isso não é verdade. A startup não nasceu para buscar investimento. Você nasceu para fazer o seu negócio prosperar. Se você não precisar de investimento, talvez seja o melhor dos mundos. Então, busque vender, busque crescer. Você pode buscar investimento se você, de repente, quiser acelerar o seu negócio. Aí sim, busque investimento. Se quiser olhar o BR Angels, vai ser super bem-vindo. Agora a gente tem a Cris Arcangelo no BR Angels, que vai ser melhor ainda. Agora, se você for buscar investimento, busque o melhor VC, o melhor grupo anjo, quem vai ter afinidade com você. Não deixe o seu investidor te escolher. Escolha você o seu investidor. Porque no final das contas, é quase como um casamento. Você vai ter alguém junto com você, que vai estar no seu dia a dia, que vai te cobrar, vai ser cobrado também, mas é pelo longo prazo. Então, a dica que eu deixo pense com cuidado, planeje muito e aí sim execute, mas escolha o seu investidor. Adorei essa mensagem. Eu sempre falo a mesma coisa. É assim, não adianta você... Para ter uma ideia, agora vou procurar um investidor. Ninguém investe em ideia. A gente investe num negócio que já está testado, que já está operando e já está pronto para escalar. Aí sim, põe o dinheiro e escala. A gente põe o dinheiro e o apoio para esse negócio escalar. Agora, tirar a ideia do chão, esse é o trabalho do próprio empreendedor, do negócio dele. Ele tem que tirar o negócio do chão. Então não adianta ter uma ideia e no primeiro mundo já quero investidor. Ninguém vai investir numa ideia que não sabe nem se vai dar certo, porque de ideia o mundo está cheio. O que faz o negócio dar certo é a gestão da ideia, não é a ideia sozinha.
Pode ser uma ideia maravilhosa, se não tiver uma boa gestão, não vai dar. Então, até que ponto a capacidade desse empreendedor é boa e se ele sabe fazer a gestão necessária para fazer o negócio crescer. Então, a gente tem que avaliar essa gestão. A gente só vai conseguir avaliar depois de um pouco. Sabendo se ele conseguiu fazer o negócio parar, funcionar, vender, formar equipe e tal. Tá bonitinho, tá pronto para escalar? Óbvio. Um investidor pode entrar, ajudar a escalar, porque em algum momento, essa história de anjo, também já tive uma vez, falei, gente, ninguém é anjo. Né? A gente é anjo, mas não é anjo. A gente vai, em algum momento, buscar esse dinheiro de volta. Portanto, ou vai vender de volta para você o negócio, ou vai vender para um terceiro, ou todos vão vender o negócio, não sei, mas em algum momento esse dinheiro tem que voltar para o investidor. Né? Ele é anjo, mas quer o dinheiro de volta, você concorda? Esse é outro ponto. Esse é o ponto importante de se dizer. O investimento anjo, ele não é uma doação. Não. E tem muita gente que acha entende isso. errado. Exato. O investimento anjo é pela fase que você está investindo, muito mais pela fase do início. Isso. Não é um investimento doação. Não é um investimento, eu estou te dando o dinheiro. E faz o que você quiser com ele. Não, muito pelo contrário. Você tem ali, para a startup, uma obrigação de buscar um retorno, sim, para esse investimento. Sem dúvida. E do anjo, uma obrigação de aportar, além do dinheiro, seu capital intelectual, a sua ajuda, o seu smart. Então, esse é o trade-off do investimento anjo. Claro. Nem de longe eu uma te doação. dou o dinheiro, você faz o que quer com o dinheiro, e se der certo, ok. Se não der certo, o dinheiro morreu. É por isso que se investe através de mútuo conversível. O negócio não pode morrer. Ele não pode morrer porque o investidor perde o dinheiro, mas o empreendedor também perde. Mas o dinheiro do investidor tanto faz numas, porque você vai ficar com um carimbo na testa de ter errado e de ter quebrado um negócio. O que não me impede de investir num negócio de alguém que já quebrou. Acho até bom, porque o cara já apanhou e não vai quebrar de novo, né? Difícil. Porém, ele vai estar carimbado como um cara que não deu certo. Então, não é legal você ter isso no seu track record. Posso contar um caso aqui? Por favor. Nós temos 2 write-offs, 2 startups que morreram no BR Angels. E isso é normal acontecer assim, num portfólio. Nós temos 35, investindo desde 2019, começamos a investir mesmo em 2020, 2 que morreram. 5 que deram saídas positivas, 2 que morreram. Dessas 2 que deram certo, que não deram certo, não deu. Não achou o que a gente chama de PMF, Product Market Fit, não achou mercado, não foi, acabou o dinheiro. E as 2 super fair, né? Justo, conversa justa, os empreendedores explicaram, tentamos, não deu, ok, não deu. Mas nenhuma delas voltaram para a gente e falaram, olha, era isso mesmo, você apostou, né? Não é uma casa de aposta, prometeu não, foi uma coisa muito madura. E tem uma startup que também não foi bem, não achou o seu mercado, e o empreendedor voltou para a gente e falou, olha, as coisas não estão indo bem, a gente já vai avaliando, tem revisões e tal, a gente já sabe quando a coisa não está indo bem. E nós falamos para o empreendedor, olha, ok, mas precisamos achar uma saída. O empreendedor falou assim, olha, eu tenho um outro, ele já tinha um outro negócio voltado à criação de startups, que não tinha nada a ver com esse negócio. E aí, muita conversa, o empreendedor falou, vamos fazer o seguinte, esses investidores do BR colocaram dinheiro nessa startup, não vai dar certo. Vamos reverter o dinheiro dessa startup em participação dessas outras startups, e a gente arruma pelo menos uma maneira de tentar continuar nessa jornada. Então, esse é um caso, Cris, que eu sempre falo. É aí que você vê, é por isso, às vezes pergunta assim, por que se fala que se investe no empreendedor e não na solução, e não... É por isso. Porque quando você investe no empreendedor certo, você tem isso, para o sucesso ou para o fracasso. Mesmo quando dá errado, alguma coisa acontece. E você não perdeu dinheiro. Agora você ainda tem uma solução que talvez reverta em alguma coisa. Quando você investe no empreendedor errado, aí você vai ouvir isso que você falou. Não, você perdeu seu dinheiro, é capital de risco. Paciência. O problema é teu. Poxa, mas o ecossistema não funciona assim. Né? Então, tome muito cuidado se você é investidor com quem você vai investir. Porque você acaba descobrindo esses empreendedores, infelizmente, no final da relação, não no começo. Como toda relação, né? Por isso no que tem que avaliar... se apresenta bonitinho, depois que você vai ver direito. Mas o que eu digo é que, assim, é mais fácil você ter ganhar dinheiro com um péssimo negócio, mas um negócio horroroso, com um bom empreendedor, porque o cara se vira nos 30 e faz esse péssimo negócio se virar,
do que você ter um negócio maravilhoso com um mau empreendedor. Porque o negócio maravilhoso com um mau empreendedor, ele quebra um negócio maravilhoso. Exatamente. Então não adianta. Quem faz o negócio são as pessoas por trás do negócio. Por melhor ideia que seja. Tanto que você vê, por exemplo, sei lá, sabão em pó. Um fez, um dá sucesso e outro quebra. Nós vemos rede de farmácia. Tem redes de farmácia que estão estourando de crescer, um exemplo maravilhoso da Drogazil e Arraia, que explodiram, e farmácias idênticas, com rede, etc., no Brasil inteiro, que quebraram com a BR Pharma. Uma tinha uma ótima gestão, a BR Pharma tinha uma péssima gestão. Então, se você tem uma péssima gestão, por melhor negócio que seja, é farma, é igual, é farmácia, é tudo certo. Quebrou o negócio. Nós temos um caso de uma startup, é isso que você falou, que já demos, uma das 5 saídas foi essa startup, deu uma saída com múltiplo muito bom, mas se você pegar a troca de e-mails nos primeiros 2 anos dessa startup, foi uma troca horrível, porque nós falamos para o empreendedor que não ia ter jeito, que não estava indo, ele falando que de fato estava difícil, a startup não conseguia faturar o que prometeu, ele estava consumindo o dinheiro que ele recebeu, mas ele estava tentando uma outra coisa, como ele concebeu o negócio no início não estava pegando. Então eu sempre falo, se você pegar essa troca de e-mail, ler os e-mails e falar assim, olha, agora sem olhar o resto, você fala quais startups do BR Angels deram saída. Você nunca ia falar que essa deu saída e uma saída positiva. E deu. Por quê? Aí você fala, mas por quê? Quem que causou essa mudança? O empreendedor. Né? Quando a gente fala empreendedor, pessoal, o grupo de empreendedores, né? Às vezes é o founder, co-founder, homens, mulheres, estão juntos, a equipe. Negócio, Mas esse pessoal que vai fazer a diferença. A equipe do negócio. Porque assim, dificuldade todo mundo tem. O pessoal sempre acha que é aquela história de, né, o Mark Zuckerberg foi lá, descobriu não sei o que, fez, conseguiu tal, e pum, e de repente você recebeu um aporte e a empresa ficou bilionária. Isso é fantasia. A história real nunca é assim. Então, é difícil, o cara vai, faz, não é o primeiro, não é o segundo, tem que se virar nos 30, tem que virar com pouco dinheiro, às vezes não dá certo, mas o empreendedor, que é empreendedor bom, ele consegue, a empreendedora, eles conseguem fazer acontecer. Sem dúvida, concordo plenamente. Bom, maravilhoso. Gente, então, fica aqui a nossa mensagem. Se você é empreendedor e quiser participar do BR Angels, é só você entrar no e-mail, crisarcanjo@brangels.com. E se você é investidor e gostaria de participar desse ecossistema maravilhoso que o Orlando criou, BR Angels, é só você se cadastrar para participar, porque eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito divertida, tanto para um quanto para o outro. Eu vou estar lá para estar perto de vocês. Obrigado, Orlando, pelo carinho de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Agradeço pela parceria. E volte sempre para contar para a gente como é que estão indo as coisas. Estaremos aí, sempre se convidar. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Olha, maravilhoso o nosso papo aqui. Não deixe de dar um like nesse canal. Não deixe de acompanhar BR Angels pelo LinkedIn e pelo Instagram. E de compartilhar esse nosso conteúdo, porque muita gente precisa saber como é que faz para participar do BR Angels. Então, conta para todo mundo e espalha. Combinado? Até a próxima.